Fundo preto com bordas vermelhas. Pastor Aparecido Ponciano. Recomendação de Paulo aos Filipenses. Filipenses 1, do 1 ao 30. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pedir gentilmente, os que podem, abrir a Bíblia em Filipenses. Nós vamos fazer. Eu peço também, os irmãos, gentilmente, pode sentar. Obrigado. Obrigado. Obrigado novamente ao meu pastor Acácio, ao pastor Loival, ao pastor Arlindo, pastor Edson, pastor Maurício, pastor Manuel, que ainda não, presbítero Manuel, pastor Manuel também, não está aqui hoje, mas os irmãos que é a nossa família. Aí o cooperador Valdemir, que para mim é um irmão e tanto já, eu sempre tenho felicidade de reunir com os irmãos aqui. Fico contente quando o Senhor sempre me permite vir aos cultos. Às vezes é uma dificuldade tão grande, mas Deus sempre tem me ajudado a chegar aos cultos. E isso para mim, um culto tem muita importância, irmão. Para mim, o senhor vai ver, no caso de eu não estar aqui em qualquer culto 6 da semana, é só porque às vezes, como nas quarta-feiras não pude estar, eu tive que fazer um trabalho lá na igreja do Moraes Prata, ajudar o pastor Antônio Nildo, os amigos também. Ao contrário disso, eu prefiro muito ficar aqui. A partir de segunda-feira, dia 23, provavelmente eu devo me ausentar umas 2 semanas aqui da igreja. Mas eu peço que os irmãos orem por mim. Eu vou estar fazendo um trabalho no Rio de Janeiro. Os irmãos orem por mim. Se não me ver aqui, minha esposa vai estar no final de semana. Mas não é porque eu não congrego mais aqui, tá? Não, é porque às vezes eu precisei ir lá. E a média de ir fica 2 semanas que seja. Então, os irmãos, a partir do dia 23 eu estou indo ao Rio de Janeiro e fico lá 2 semanas. Provavelmente 2 semanas. Se eu conseguir, eu volto antes, para voltar e cultuar aqui. Então eu tenho muito prazer de poder vir cultuar para a nossa igreja aqui. Eu vou ler aqui o capítulo 1 inteiro. Eu vou ler os 30 versículos aí do capítulo 1 de Filipenses. Nós chegamos hoje na carta de Filipenses, depois daquela segunda-feira passada que o evangelista Edson tratou aqui um ensinamento maravilhoso. Deus continue ajudando, o Senhor vai estar sempre dividindo a segunda-feira com a gente aí, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Capítulo 1 de Filipenses, do 1 ao 30. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tenho por justo pensar isso de todos vós, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e de toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço, o progresso do Evangelho,
de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, motivados pelas minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros de boa vontade. Estes por amor, sabendo que aqui estou para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam Cristo por contenda, não sinceramente, pensando que poderão causar aflição enquanto estou preso. Que porém importa, contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei, pois sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem, para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se, contudo, o viver no corpo trouxer fruto para minha obra, não sei então o que devo escolher. De ambos os lados, porém, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é infinitamente muito melhor. Mas julgo por necessidade, por amor de vós, permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, para que o motivo de vós gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença convosco novamente. O mais importante é que devais portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem seres intimidados pelos adversários. Isto para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isto da parte de Deus. Pois vós foste concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim viste e agora ouvis que é meu. Amém? Se quiser conservar as escrituras, quero recomendar aos irmãos que dê uma leitinha nessa carta. Talvez você que nunca leu um livro, 15, 16 minutinhos, você consegue terminar de ler essa carta. Pelo menos você vai dizer, li já um livro da Bíblia. Não é 4 capítulos. Olha, é uma das cartas que Paulo escreve da prisão. E tudo leva a entender que a prisão era em Roma. Pois esse homem que nós estamos falando, que escreve essa carta, ele sofreu algumas prisões. Primeiro ficou preso em Jerusalém, durante algum período de tempo. Depois ele é remessado para Cesareia Marítima e fica 2 anos preso em Cesareia Marítima. E depois ele sai de lá e vai ficar mais 2 anos preso em Roma. E tudo leva a entender que essa carta aqui, pelos acontecimentos, que ele está preso em Roma. E por aquilo que a gente vai encontrar algumas coisas aqui. Gente, o contexto da fundação dessa igreja está em capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Quero ser rápido falar exatamente sobre isso. Paulo, em sua segunda viagem missionária, juntamente com Silvano ou Silas, pois é o mesmo nome, no capítulo 16, a partir do versículo de número 9 de Atos dos Apóstolos, na sua segunda viagem missionária, depois de o Espírito de Jesus não deixar de pregar na Galácia, projetando a evangelização
em Bereia, também o Espírito de Jesus lhe retém. Ele fica em Troades, a porta em Troades, e de lá ele vai dormir, e na noite ele tem uma visão, uma visita do Senhor. E aparece numa visão a direção, e ele julga que a direção do Senhor chega na primeira cidade, na colônia da Macedônia, Filipe, cidade fundada pelo pai de Alexandre o Grande, o rei Filipe. Paulo chega nessa colônia, vai pregar o Evangelho. Durante alguns dias eles acharam um lugar confortável para orar, pelo menos a narrativa do capítulo 16. Um lugar na beira de onde tem um ribeirão, algumas águas por perto, e tinha algumas mulheres, e entre essas uma mulher chamada Lídia, que estava aí, que ouviu esses homens passar, era o caminho deles comum. Acharam um lugar confortável para orar. Eles passaram a orar, e por graça começou a ministrar, e uma dessas mulheres, que o texto fala do capítulo 16, da cidade de Tiatira, que não era muito longe. É interessante que do outro lado, a região da Macedônia já é conhecida como Europa. Não é a Ásia Menor mais, não é a Ásia. Do outro lado, Macedônia já é Europa. A primeira igreja fundada por Paulo na Europa. Filipos, a colônia da Macedônia. E Filipos, essa mulher Lídia, ouve a palavra, o Espírito de Jesus lhe abre o coração e ela acolhe tudo aquilo ministrado por Paulo. Decidiu, se por justo, aquilo que tinha ouvido, se ela era digna de ser batizada. E ela decide se Paulo batiza ela e toda a sua casa. Assim começa a primeira igreja. Foi nesse mesmo episódio que eles continuaram no seu propósito de oração, depois de ter encontrado um lugar confortável para orar. Um lugar agradável, um convite celestial, que todos nós temos que ter na nossa casa, atrás da gente, fechando a porta, um lugarzinho reservado para adorar a Deus e para evocar o Santíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Em uma dessas aparece uma jovem, também nessa mesma cidade, e tinha um espírito de adivinhação. A narrativa fala que ela dava lucro para os seus senhores. E era o caminho de Paulo, lugar da oração, sua comunhão com Deus. A igreja estava sendo edificada na cidade de Filipos, até que essa mulher, por alguns dias, começa a gritar: olha, este que nos anuncia o caminho, são servos do Deus Altíssimo. Isso não foi um dia só. Não foi uma vez só que Paulo ouviu isso. A narrativa fala que foi por muitos dias, até que chega numa hora que ele já não aguenta mais ouvir isso, e já discernindo aquele espírito e o abuso de quem a oprimia, pessoas tirando vantagem, não importava a situação da mulher, alguém tinha era tutor e senhor dela, tirando vantagem. Ele olha para ela e diz: sai dela, espírito ruim, nunca mais engane ninguém. E desde aquele momento a mulher fica liberta. Os senhores dele, não aguentando a situação e o prejuízo que lhes dera, pega esses homens, rasga suas roupas e lhes chicoteia na rua. E por fim, depois de tê-lo espancado, ainda joga na cadeia pública, amarrado os pés ao tocos, Paulo e Silas. Esse é o contexto da evangelização, da fundação dessa igreja. Profunda tribulação. Já começa sendo espancado, judiado, mas ele não perdia o pique, ele nada o desafiava a olhar para trás. E a gente vai enxergar isso no capítulo 2, no capítulo 3. Por que esse cara não desistia? E que deve ser o fundamento de cada um de nós. Nisso, irmãos, a igreja, ele fica preso naquela mesma prisão, e as desgraças futuras que estavam lhe acontecendo, que a gente poderia interpretar as coisas ruins que estão acontecendo, quando a pessoa não sabe transformar a situação negativa na situação positiva. Mas Paulo, ele estava treinado por Cristo, estava preparado. Qualquer situação contrária, ele a revertia. Tragédia, ele fazia em sucesso. Aquilo que era indício de perdição e morte, olha, ele sabia que sempre tinha um plano de Deus por trás de todas as coisas. E essa que eu gostaria que o Senhor sempre lembrasse. O Senhor já sabe toda a tragédia que estão lhe acontecendo, todos os desafios, as afrontas e tudo aquilo que vem lhe acontecendo. Às vezes é uma escola, às vezes não sempre é uma escola. É uma escola das quais a gente aprende, passa de fase, a gente vai poder servir alguém lá na frente com tudo aquilo que Deus está nos permitindo viver. E este, depois de preso, lá na própria prisão, que poderia ser uma outra tragédia, acontece que resulta na salvação de um homem, um terremoto muito grande, uma manifestação de Deus. E o carcereiro, porque sabia, olha a situação do carcereiro, quando viu a cadeia aberta,
coloca a espada no pescoço, porque julgava consigo próprio, disse: olha, a morte minha hoje não será mais difícil ou será menos dolorosa do que a de amanhã. Eu prefiro morrer, esses homens foram embora. Quem conhece a cultura romana sabia por que ele quer matar, tirar sua própria vida, porque sabia que a morte do outro dia seria pior do que a morte presente. Sabia que a morte, a segunda morte, a morte eterna, é pior do que a morte atual e física. Este também surge, o evangelho alcança o coração dele. Ele decide por Cristo, se torna um discípulo de Jesus, ele e toda a sua casa. E a igreja passou a crescer. Agora, já provavelmente, na sua segunda viagem missionária, dos anos 58 até o ano 61, e é meado esse tempo que a gente tem a lógica, ano 61 dessa carta, que ele, Paulo, vai escrever essa carta e fala algumas coisas interessantes do resumo, que vamos chegar no capítulo de número 4, como a igreja tem que ver o seu pastor e como a igreja recebe os instrumentos que Deus lhe coloca, o desafio missionário, o nosso comprometimento, a nossa estada com aqueles que cuidam da nossa alma, nosso respeito, nosso carinho, a questão de vestir a camisa, e essas coisas vai estar sendo relatada nessa carta. Essa carta aqui é a carta da alegria, é a carta da gratidão, da felicidade. É isso que ele escreve. E aqui no versículo de número 4 ele vai dizer assim: sempre, depois de dizer que no versículo 3 ele dava graças a Deus e se lembrava de vós. Olha, irmão, como pastor e como missionário que fui durante todos os lugares, quando eu passo por muitos lugares, muitos irmãos, eu tenho muitas lembranças. E às vezes a lembrança que eu tenho por onde passei, das pessoas, das igrejas, as coisas que vivi, nem sempre são todas as boas. Poderia dizer para os senhores que eu tenho lembranças dolorosas e monstruosas do Jardim Ângelo, ou de Araras. Poxa, a vez eu quase fui assassinado 2 vezes dentro da igreja. Outra vez deram até tiro dentro da igreja. Outra vez um policial drogado queria me matar dentro da igreja. Mas que depois aquela tragédia me resultou em salvação. Saí de lá, mas ver ele e a família dele aceitando a Cristo. E o batizado, só saí de lá depois da missão. Mas ele entrou decidido a me matar dentro da igreja. Porque eu era novo, evangelista na época, 2006, solteiro. Ele disse: não, esse cara está pegando a minha mulher. E bebeu um monte de coisa, usou tudo que devia e não devia. E foi lá com vontade de me matar. Puxou uma 45 e disse: você vai morrer hoje, cara. Está pegando minha mulher. Eu disse: olha, amigo, eu estou aqui pregando o evangelho. Eu respeito todo mundo aqui. Se você tiver uma acusação e você conseguir provar isso diante de Deus ou dos homens, você pode me matar. Agora, se você também achar, meu amigo. E depois desse dia, o evangelho fez uma obra poderosa na vida dele. A tragédia, o medo, o desespero, eu não me abati, pois eu sabia. Quer viver, quer morrer, para mim está tudo ganho. E às vezes eu comento com a minha esposa, e isso virou uma das conversas minhas. Na minha trajetória ministerial, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: eu não temo a morte, irmão. Não temo a morte. Eu não tenho medo de morrer. Não me importa se vai ser baleado, se alguém vai queimar o meu corpo, se vai tirar pedaço. Eu não tenho mais medo disso. Então eu já não me intimido. Às vezes o diabo enche minha cabeça de pressão para ver se eu paro. Mas eu não paro, mano. Eu não tenho mais nada para perder, mano. Não tenho nada a perder. O que eu alcancei é muito, infinitamente maior. Ninguém pode tirar de mim. O que eu possuo é infinitamente maior. Então morte e vida para mim já é coisa do passado. Nada me abala. Experiências dolorosas, aprendi apenas algumas coisas na vida. Tem coisas que você não vale a pena continuar sofrendo. Tem coisas que a gente apressa o sofrimento e a gente cria situações, as chamadas preocupações. Palavra essa que significa estrangulamento. Ou a gente apressa ocupações e sobrecarrega na nossa mente situações horrorosas. Um estrangulamento das quais às vezes não conseguimos nem respirar por causa do sofrimento presente. E Paulo se livrou desse sentimento. Ele dizia o seguinte: olha, a recordação que eu tenho de vocês é coisa boa. Tem mais, sempre em todas as minhas orações e súplicas por vós, é sempre com alegria, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. E aqui, eu quero falar de preservação. A gente precisa preservar as coisas boas. Essa igreja começou fazendo uma obra gloriosa. No capítulo número 4, você vai ver que por 2 vezes sustentaram o ministério de Paulo. Enviavam ofertas
sustentavam o apóstolo, cuidou deles. E entre essa carta a gente vai encontrar uma figura, Epafrodito, enviado pela própria igreja a serviço de Paulo. E este homem no campo missionário, chegando numa situação de que o termo original que foi escrito, que Paulo usa aqui, ele usa uma ideia de que um homem que é arremessado dentro da arena, com gladiadores e com leões, e depois de ter combatido tanto, ele é resgatado e tirado. Esse foi o estado de Epafrodito, depois que ser enviado pelos crentes de Filipos para socorrer Paulo financeiramente, levar mantimento, levar aquilo que é apresentado como donativos, não por uma vez só, mas por duas vezes. E eles conservavam, eles preservavam, sustentavam o missionário, não sempre recordando de Paulo e lembrando de quem tinha ouvido o evangelho. Não deixava Paulo desamparado. E isto, nos seus relatos, é a única igreja. É a única igreja. Diferente até da de Coríntios, que Paulo rejeitava a contribuição deles para não ser enquadrado por alguns deles como aproveitador, ou que estivesse tirando vantagem. Mas ele disse, olha, tem mais, desde o começo do evangelho aí, os senhores têm cooperado comigo, não têm me desamparado. E é exatamente o seguinte, olha, os senhores acompanham o pastor de vocês? Ou vocês só querem ser pastoreados? Só tem valor só vocês e o pastor de vocês não tem. Às vezes a gente só chega aqui na igreja achando que a orelha do pastor é uma lata de lixo. E a gente já quer vomitar um monte de coisa, vomitando, só pensa na gente. Mas ninguém, e aí, como é que o senhor está? E aí, está com algum problema? Tem que pensar por isso também. É exatamente isso que está acontecendo aqui nessa igreja. É exatamente o contexto dessa carta. Ele escreve com alegria, esses irmãos aqui, irmãos, faziam o que podia para ajudar o pastor deles. Como que colocava a vida. Epafrodito ficou tão doente, Paulo preso, pagando aluguel em Roma, no capítulo de número 28 de Atos dos Apóstolos, pagando aluguel, a igreja manda Epafrodito a fim de socorrer Paulo, e este mesmo fica doente, e profundamente adoeceu, capaz de ir quase à beira da morte, para suprir muito, infinitamente maior do que o que os próprios irmãos tinham mandado, o seu trabalho no evangelho, aquilo que os pés e mãos acorrentados por causa da guarda pretoriana. Epafrodito socorria Paulo em algumas obras e ficou doente. E para que Paulo não acumulasse tribulação seguida de tribulação, em ver um companheiro doente. E aqui eu já descarto a teologia da prosperidade. Tem esse negócio do evangelho, você fica doente sim. Pensa que não fica doente, fica assim. Em outra carta de Timóteo, você vai ver ele mandando o cara, ele deixa o outro doente no leito. Fica lá doente à beira da morte. O mesmo Paulo que o lenço dele curava as pessoas, ou até Simão que a sombra curava, agora vê um dos companheiros de missões doente, ele tendo que ir embora e deixar o cara doente. Mas outra hora o lenço próprio, não precisava nem a presença, o próprio lenço. Às vezes Deus nos ensina, ou nos estreita o caminho no evangelho, que a gente diz, poxa, será que eu ainda sou crente? Será que eu diminuí a oração? Será que está faltando santidade em mim? Não, é porque Deus está te dando crescimento espiritual. Essa carta aqui é a carta de crescimento espiritual. Da gente saber que tem coisas muito pequenas. Nós somos maiores do que essas pequenas coisas. Sabe como é que eu olho as batalhas da fé? O tempo todo eu vejo alguém me desafiando ou inventando alguma coisa de mim. Ou querendo me desabonar, ou dizer que nada daquilo que eu estou falando é verdade. Eu olho, não com olhar de desprezo, mas eu olho com o olhar de Cristo, que eu sou maior do que essas coisas. Eu sou maior do que uma calúnia. Eu sou maior do que uma afronta. Eu sou maior. Essas coisas aí não passam diante de mim. Eu sou maior que elas e as considero como nada. Eu não posso de maneira nenhuma. Qual é o nome dessa criança, irmã? Loreno. Lorenzo. Loreno, imagina eu, com 32 anos de idade. Ó, fala que não parece, mas eu tenho 32, né, pastor? Eu tenho 32. Imagina eu com 32 anos de idade, qual o tempo de vida do Lourenço? 3 meses. 3 meses. Imagina essa criança levantar a mão e bater no meu rosto, irmão. Você acha que eu tenho que me ofender? Vou me ofender com um tapa no rosto de uma criança de 3 meses? Eu não me ofendo quando eu vejo a falta de experiência das pessoas. Porque dói, não adianta dizer, não doeu. Não, às vezes você vai ouvir pessoas te falar coisas que é impressionante, mas só que você tem que entender que você é maior que isso. Às vezes é o filho, às vezes é no departamento, tem tantas coisas. E o propósito de escrever essa carta aqui é a unidade e a humildade no Evangelho.
Porque é o resumo do capítulo de número 4, de duas irmãs maravilhosas, mas que às vezes estavam se apequenando diante de uma situação desarmônica. Era um grupo. No capítulo, daqui a pouco eu falo sobre elas. Mas exatamente aqui, ó, tem uma palavra aqui no versículo de número 10, para que possais discernir, ou a palavra que aparece aí na Corrigido Fiel, provares, para que possais provar as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpados até o dia de Cristo. E essa palavra, ela significa muita coisa, que significa submeter a teste, submeter, para provar as coisas excelentes. Nós precisamos viver uma vida de desafio, de saber quem nós nos tornamos, do que queremos das nossas vidas. Não dá para cada dia eu chegar, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, namorei 2 anos com ela, eu acredito que durante os 2 anos eu devo ter terminado com ela umas 10 vezes. Chegava um dia e disse, vamos terminar. Durante os 2 anos, até que fiquei 2 anos separado dela. Depois, quando eu me ajuntei novamente, já cheguei e casei. Aí, eu acho que separei 10 vezes. Chegava lá um dia, com o espírito fleumático, porque eu sou fleumático. Chegava lá e dizia, hoje vamos acabar por aqui. É assim. Coisas excelentes, que a gente começa a não ter. Começa a perder o valor para a gente não sabe o que a gente quer, a gente começa a ficar indecidido. Gente grande sendo pegada por coisa pequena, começa a estranhar a família, querer pensar em separar, querer pensar em parar. Não pode ter essas coisas na gente, não. A gente são muito grandes. A gente tem que aprender a desenvolver com o tempo. Ou, ao contrário disso, a gente vai virar pessoas que têm deficiência mental. É adulto, mas tem uma consciência, a mente de criança. Que qualquer coisinha se abate, já pensa em parar o que está fazendo, já começa a arrumar um pretexto. Não, você tem que ser maior que isso. Tem que discernir, tem que submeter a teste as coisas, tem que provar as coisas, tem que avaliar, tem que examinar todas as coisas importantes para você. E não vem barato, nada vem barato. Tudo que é importante na vida não vem de graça. Não vem. E sinceros e inculpáveis, essa palavra aqui do latim significa sincera, mas no grego ela significa o teste das moedas, que é o brilho. Os quadros feitos por cobre, e era modelado, e às vezes não ficava tão bem feito. A moldura era feita com cera. Imagina aquele quadro bonito que eu tenho lá, em mim, da minha mãe em casa. Aí a moldura se fazia com cera. E por causa da pressão, do calor, a cera ia derretendo e tirava aquilo que dava um brilho, ia cobrindo aquele brilho. E a ideia de sem cera era alguém que pegava um pano e passava e tirava aquilo que tirava o brilho real e verdadeiro. Fazia voltar a originalidade, a excelência. As coisas vistas sobre a luz do calor e a pressão. Nós temos que viver uma vida sincera, uma vida honesta. Transparecer, permitir com que a verdadeira luz do Evangelho nasça em nós, de tal maneira que ninguém aqui, decidido por Cristo, pode edificar uma cidade sobre uma montanha, ou diante de uma casa que não tem luz elétrica, acender um candeeiro e querer colocar debaixo da cama. As pessoas precisam ver as boas obras em nós. As pessoas precisam ver o Evangelho em nós. Precisamos. Agora, voltando aqui a partir do versículo 11, algumas coisas estavam acontecendo. Paulo está em Roma, sendo julgado, e o tribunal era romano, irmão. Isso aqui já é para justificativa de pessoas que acham que estão pregando o Evangelho de qualquer jeito. O Evangelho não é assim, não, está escrito lá, pastor, eu posso pregar. Um prega por inveja, outro por porfia, desconsiderando o contexto histórico. Porque no contexto histórico, Paulo está, a sua causa, do que ele vai defender aqui, apologia, a sua defesa, o que ele está defendendo aqui é o seguinte: diante do tribunal, a sua acusação, com a guarda pretoriana cuidando exclusivamente dele, as pessoas levavam o caso ao Tribunal de Justiça, o procurador, o promotor, levantava a questão da sua acusação. Olha, ele está sendo acusado por isso, o julgamento dele é isso, de acordo com a guarda pretoriana toda observando isso, e que saíram pregando muitas coisas concernentes à vida de Paulo, mas que falavam algumas coisas que não era a realidade do julgamento de Paulo. Mas por estar falando, por causa da causa que ele estava preso, tinha que falar do nome de Jesus. Tinha que falar que era o nome de Jesus. Olha, ele está sendo preso aqui porque ele é discípulo de Jesus. Ele está proclamando que existe um outro reino. Ele está proclamando que César não é Deus. E eram essas as acusações. Pregavam a Cristo por inveja e por porfia,
saía levantando questões, falando o nome de Jesus, mas a causa que levou Paulo até o tribunal. Aí a gente vai falar, não, mas qualquer um pode pregar, tanto por inveja. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, que há pessoas que até comentam de Jesus, falava da vida de Paulo, não está dando uma permissão para sair qualquer um pregando qualquer evangelho, não. Aqui não é uma permissão para sair falando qualquer coisa sobre Jesus, não. A gente precisa entender. Não é para sair pregando qualquer coisa. Um Jesus muito fraquinho, pequenininho, baratinho, um evangelho pequeno. Um evangelho terreno. Um evangelho que se faz com que se esperar em Deus só por essa vida. São miseráveis. Os mais miseráveis entre os homens. Ou as igrejas dos miseráveis. Pois pensam só nessas coisas materiais. Seus bens e seus patrimônios são construções humanas. E vive apenas a vida esperando o retorno dos homens nessa terra. Pregavam-se. Dentro disso, seu sofrimento despertou nas pessoas ânimo, nos crentes sinceros. Entre esse, a guarda pretoriana, que eram os candidatos ao Senado, passou preso do lado de cá. Imagina um coitadinho, imagina o cara chamado com Paulo. A guarda pretoriana se compunha de 9.000 soldados. Eram de elite, os maiores salários, eram os melhores. Um coitadinho algemado a Paulo o dia todo, porque não podia fugir. Era o evangelho. De vez em quando ele estava lá mergulhando na água. De vez em quando ele estava batizando. De tal maneira que toda a guarda pretoriana passou a ouvir o evangelho. Aí nisso uns achavam que não, o evangelho é isso mesmo. E saía, nem tinha tirado a análise, saía pregando outra coisa. E chegava lá na frente confuso com a mensagem que tinha ouvido lá atrás. Chegava lá na frente atropelando algumas coisas. Pregando uns de acordo com isso que receberam, saía vendo se por algum meio conseguia gerar mais sofrimento a Paulo. Está vendo? É por causa desse Jesus aí que ele está preso. Tentando desanimar. Olha, importa o seguinte, tudo bem. Que seja pregado por inveja, porque Jesus está sendo engrandecido. E nisso, quando alguém olhar e diz, coitado, dessa vez ele não escapa, ele morre. Olha aí, está intimidado com a morte, ele vai falar a partir do versículo 20. Minha ardente expectativa e esperança em nada ser confundido. Mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer seja na vida ou na morte. Jesus é engrandecido no seu corpo. A igreja precisa entender uma coisa, a gente tem que viver afronta. Se você não viver em justiça, se você, todas as vezes que você for injustiçado, você se levantar contra ele, não aceita, e se bater o pé contra isso, como é que vai se manifestar o evangelho de você? A gente não quer, mas você tem que aceitar. Se a gente não aceitar a justiça, o evangelho não se manifesta. É preciso que nós aprendamos a se colocar no nosso lugar como cristão, para que a justiça de Deus se manifeste, para que o evangelho se torne evangelho, independente da nossa honra ou da nossa desonra, na vida ou na morte. Com medo, com barriga cheia ou barriga vazia, irmão. Com honra ou sem honra. Portanto, a gente deve combater, como Paulo vai resumindo aqui, a partir do versículo 27. E cada um tem que saber o que é o evangelho e defender o evangelho. Defender o evangelho, defender aquilo que crê. Defender a sua confiança. A gente não pode ser, se por qualquer coisa você sair agredindo todo mundo, sair ofendendo todo mundo, sair ameaçando todo mundo, nunca aceitar a injustiça, poxa, que negócio que é? Como é que a justiça de Deus se cumpre em você? Você está se desenvolvendo? Ou ainda continua uma criancinha na fé? Sua capacidade espiritual, você ainda está querendo viver de leite? Quer viver de leite ou experimentar coisas excelentes? Olhar aquilo que realmente tem sentido, as coisas que realmente têm sentido. No capítulo de número 2, ele começa a dizer, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma profunda afeição de compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Com o que a gente enche a nossa cabeça? Com o que eu fico pensando o dia todo? Olha aqui a recomendação. É como se fosse o amor, bondade, misericórdia, é um tacho de água. Eu enfio minha cabeça, todo dia, lavando a minha cabeça nisso. Purificando a minha mente, enchendo meu coração de coisas boas, enchendo a minha mente de coisas que têm sentido. Se existe coisa boa, se há algum conforto em Cristo, é o que as pessoas esperam em nós. Sabe o que as pessoas esperam quando conversam comigo? É encontrar alguma coisa de Jesus em mim.
encontrar alguma coisa do Evangelho em mim. Não é porque beleza, não tenho mesmo, sou mago. Já casei, graças a Deus, por isso mesmo. Mas as pessoas que se aproximam de mim, elas querem esperar alguma coisa do Evangelho. Elas têm certeza que tem alguma coisa, aquilo que eu me tornei, só pode sair alguma coisa boa dele. Espero que vou tirar alguma coisa boa dele. Se aproxima. É isso, que se tiver alguma coisa, algum sentimento de conforto, de apaziguamento, de união, é isso que a gente tem que ter. A pessoa não pode se aproximar da gente tirando ou explorando o lado negativo nosso. Ela já está dividida contra alguém, vai buscar a sua opinião, porque sabe que sempre você tem uma com ela. Não, pelo amor de Deus, isso aí não. Aí tem que ser ocultado na nossa vida. Você tem que cortar profundamente. Não tirar só o dedinho, não, tira a perna inteira. Não deixa esse negócio subir para cima, não. Então vai matando cada dia na alma. Aí para a gente pular aqui do capítulo 2 para o capítulo 3, ele vai falar o seguinte a partir do versículo 5. Comparando um hino aramaico que era contado na sua época. Paulo pega um hino aramaico que era cantado entre os judeus. Figura de Gênesis capítulo 3, versículo 5, que a ideia de Adão não era, mas quis se tornar. Agora o próprio Cristo que era, veio e não quis se tornar nada. Ele era e não teve por usurpação o ser. Agora quando a natureza adâmica que não era, quis o ser. Aí ele chega aí e diz, olha, dando exemplo de humildade, de um carregar o fardo um dos outros, que é a conclusão que ele vai chegar no capítulo número 4, ensinando a humildade. Que, por mais grande que você seja, aí eu fico com a frase de Dale Carne, é a minha frase popular. Dale Carne, no seu livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, ele diz que ninguém é tão grande que deva observar o mar, os córregos, os rios e o oceano. Que o mar, sendo tão grande, tão imenso, se coloca abaixo dos córregos e dos rios. Os córregos alimentam, sustentam. Ele é grande, mas se coloca abaixo dos pequenos. E humildade é isso. Humildade não é a gente falar que a gente sabe tudo, que só a nossa opinião está certa. Ignorar os outros, porque a gente tem a oportunidade, a gente está numa posição e ela não está. Humildade não é esse sentimento de sempre ser melhor do que os outros. Humildade é o sentimento de crescer sempre. De ouvir as coisas, às vezes não agradando o nosso ego, e que às vezes as palavras são contrárias àquilo da nossa expectativa, mas olhar e dizer, puxa, realmente está certo. E é por isso que eu preciso tomar conselho, irmão. Não só atende só porque é o pastor, qualquer um. Todo mundo tiver um conselho justo, honesto, mas não tem um conselho como Sara para Abraão, um conselho mau. Aquele conceito de Sara para Abraão, até hoje resulta naquelas guerras lá no... Por isso que aqui você vai ver aqueles países, um matando o outro. Até hoje, os israelitas dizem, não, a terra é nossa. E não vai terminar não, um conselho mau. Até hoje, a gente fica vendo a guerra entre as nações, por um conselho só. Que isso seja parte da nossa alma. O resumo aqui, quando ele chega no capítulo número 3 aqui dessa carta, quanto ao mais, irmãos, olha aqui. Regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Ninguém gosta de ouvir as mesmas coisas. A gente sempre está querendo ouvir alguma coisa nova. Né? Não, pô, não vai ter nada novo. Senhor, se alegre. Esse negócio de querer sempre inventar demais, às vezes a gente sai da originalidade. Querendo alguma coisa nova. O Evangelho, meu irmão, é salvação, perdão, misericórdia. Não fica esperando outra coisa, não. Ficar esperando outra coisa, se perde. É enganado e cai na mão dos outros. Ele conta a sua biografia, mas exatamente aqui eu quero falar a partir do versículo 6. Segundo o zelo, persegui a igreja, segundo a justiça que é na lei, o que, porém, versículo 7. O que, porém, para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E, na verdade, considero também por perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo a justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. Olha aqui, irmãos, Jesus fala no capítulo de número 13, uma das parábolas, que é exatamente isso que Paulo está escrevendo aqui. Que ele conta a história de um homem que vendia joias.
pérolas preciosas. É uma parábola que Jesus conta. Até um dia que esse homem encontrou alguém que tinha uma pérola de grande valor, mas não tinha noção que tinha na mão. Ele foi e vendeu tudo que tinha, se desfez de todos os seus patrimônios e comprou aquela pérola. Jesus se refere àquela pérola a ele. E é exatamente o que Paulo está falando. De acordo com a sua formação, que se lê até do versículo 1 até o versículo 5, vai ver a formação dele. Sua formação e aquilo que ele era no judaísmo. Era um homem muito grande, tanto que as cartas, sua capacidade de escrever e aquilo que a gente aprende com ele até hoje. Mas quando encontrou Jesus, morreu todas as outras sabedorias para ele. O conhecimento, a excelência do conhecimento de Cristo, desconsiderou todas as outras coisas. Às vezes a gente temos credos, superstições, ideologias, aquelas coisas que são herança familiar. A gente já vem de berço, aí às vezes você chega na casa, tem imagem, escultura, tem um monte de coisa. A gente aprendeu com os nossos familiares, são heranças familiares, vai passando de um para outro. São costumes e as heranças da confiança da salvação, porque era israelita, era filho descendente de Abraão. E essas coisas todas, seu currículo no judaísmo, quando chegou o conhecimento de Cristo, ele disse, por conhecer Cristo, por ter noção do que é o Evangelho, eu me desfaço de tudo. E essa aqui é o fundamento meu. Esse é o meu fundamento. Por Cristo, eu desconsidero todas as outras coisas. Considero, como Paulo usa aqui, refúgio, ou em outras versões, esterco. Não que não tenha valor, mas que serviu na minha formação, no meu crescimento, naquilo que até hoje eu me tornei. Tudo me preparou para conhecer o Senhor Jesus. Nós precisamos decidir se ainda é Cristo ou se ainda a gente continua com algumas superstições. Pois o Evangelho é muito grande. E alguém sendo muito importante, tendo grande influência, tendo o louvor dos homens, vivendo tudo aquilo que a vaidade da alma humana quer, ser louvado pelas pessoas, ser conhecido como tal, ou muito importante, e que sua palavra tinha uma autoridade, ele chegou a partir de hoje, nada para mim tem sentido mais a não ser Jesus Cristo. Troco tudo isso pelo conhecimento de Jesus, pela excelência. Nada é maior para mim do que o conhecimento de Cristo. Nada é mais importante para mim do que o Evangelho, palavra de Cristo, o seu saber, os mistérios do Senhor, tudo isso que minha alma tem se apegado. O desejo de conhecer o Senhor, o desejo, na medida disso que conheço, como a partir dos versículos em diante, vem falando da sua perfeição, em viver todos os sofrimentos para ver se de alguma maneira, isso ele se trata sobre a questão de ser encontrado nele, como lemos aqui. Desejo conhecer o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conforme ele na sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. A garantia disso. Por isso eu desisto de tudo. Alguém que passou a sua vida inteira, acreditando numa coisa como Paulo fez, e daqui a pouco, quando chega o conhecimento do Senhor Jesus e do Evangelho, ele abandonou aquilo que era um porto seguro para ele, aquilo que era um fundamento, ele trocou pelo conhecimento de Cristo. E que é essa a decisão do Evangelho. Tudo aquilo que foi verdade para você, tudo aquilo que você se apegou à sua alma, a crença e a salvação de diversas coisas, as superstições, quando chegou o conhecimento de que Jesus morreu, ressuscitou, foi proclamado como o único e suficiente Salvador, essa é a decisão dele. Eu largo tudo e passo para Cristo. Essa tem que ser a decisão de cada um de nós. E depois de tomar isso como fundamento, permanecer firme nisso. A decisão de cada um dos senhores que trocaram tudo, foram contra as opiniões da família, entristeceram um monte de gente, que disse que você ficou louco, agora passou para a lei dos crentes, e você diz, puxa, é isso mesmo, eu cheguei ao conhecimento de Cristo, e a partir de agora é isso que eu me tornei. Não tenho vergonha de colocar a cara na Bíblia, dizer, é isso que eu quero. Os senhores não podem, de maneira nenhuma. Se tem alguém, ele que tem vergonha de dar testemunho. Como ontem eu via lá, o Edilson, ex-jogador do Corinthians, que ainda conhece o Evangelho, mas tem uma consciência rasa, que era conhecida como Edilson Capetinha. Estava vendo na televisão ontem, ele disse, não, ao que for chamar ele para esse apelido, ele falou, não me chama mais assim não, porque minha mãe é crente, cara. Aí eu conheço um pouquinho lá, com vergonha de falar, falei, não, pelo amor de Deus, faz isso não, cara.
talvez um pouquinho, então melhor não me chamar de Edilson mais do Capetinho. Não, minha mãe não gosta. Ele falou, não, eu sou crente agora, não quero acreditar nisso, esse apelido para mim não tem valor. Verdade. Pode ser o Luciano do Vale, o Luciano do Ribeiro, que colocou esse apelido. Mas é problema dele. Nós precisamos colocar a cara diante da justiça de Deus e declarar aquilo que somos. Não dá para esconder mais não. Não dá para esconder não. A decisão de manter firme. Isso ele seguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E não julgava se tinha alguém que já tinha alcançado a perfeição, a maturidade espiritual. Você já alcançou a maturidade espiritual? Aconselhe pessoas do seu lado. Tem uma alma pacífica. Na igreja aí, versículo 4, portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa é esta. Assim fica firme no Senhor. Aí vai falar das duas mulheres que eu falei. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, ou que restabeleçam a boa convivência no Evangelho. Porque senão uma vai olhar a outra e dizer, quando fulano canta, estava assim a situação lá. Quando uma estava pregando, a outra não gostava de dar muito glória. Senão hoje é o culto da Evódia. Talvez ela que vai dar uma palavra hoje. Aí a Sintique disse, não, nós não estamos andando meio lá, meio cá, vamos fazer o seguinte, eu vou na quarta-feira, ela fica lá na sexta. Ele disse, não, para com isso, mulheres. Vocês são maiores do que esses atritos. Vocês esqueceram do tanto que vocês trabalharam comigo no Evangelho? Ele vai falar o seguinte, peço também a ti, meu leal companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nós somos maiores. Humildade não pode acabar no cristão. Dignidade não pode acabar na nossa alma. Respeito, decência. Quero que cada um dos senhores hoje leve essa palavra no coração. Você tem desarmonia com alguém aqui ou fora daqui? Restabeleça a boa convivência em Cristo. Aqui, como diria Hernandes Lopes, os inimigos da nossa alegria. E são vários os inimigos. São vários inimigos que roubam a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação. Que roubam, às vezes, o apetite de um pai de família. É as coisas que vêm roubando a alegria, o prazer de servir o Senhor. E a gente permite que a coisa entre na nossa casa e nos assalte. E que vem tomando espaço e apagando as outras coisas, tirando o sentido de tudo aquilo que é importante. Restabeleçam a boa convivência no Senhor. Aquilo que os senhores se tornaram em Cristo. O poder do Evangelho que está dentro de cada um dos senhores transforma a vida dos senhores. Permita ser mudado pelo Evangelho, abrindo o coração todos os dias, para que a graça do Evangelho, o poder do Espírito Santo, todos os dias lhe mostre o sentido. Lhe mostre o sentido. Se eu ler a última frase aqui do capítulo número 4. Fechei. Aonde ele vai chegar aqui no capítulo, a partir do versículo número 7 que eu vou ler. Versículo 5. Seja a vossa amabilidade conhecida diante de todos os homens. Tenha um coração amado. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não ansioso? Não ande. Mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor. E a paz de Deus, a paz de Deus, que excede, o que ultrapassa, o que vai além, está acima, que não tem limite, não tem fronteira. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Enche a cabeça de vocês disso. E o que aprendeste, recebeste e ouviste de mim, e em mim viste, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. O Deus de paz será convosco. Enche a cabeça de coisas boas.
Da gente já ficar o dia inteiro deixando o negócio aqui. E essa é a guerra de todos nós. Essa é a guerra de todos nós. Eu quero orar pelos irmãos agora. Já vou passar a oportunidade ao nosso digníssimo pastor. E vou orar. Na oração, quero pedir a Deus que nos ajude a ter humildade. Humildade que precisamos de Jesus. Está andando nessa vida aí. É como eu encontrei um companheiro esses dias, na igreja lá na igreja do Moraes Prado. Cresceu comigo, jogou bola comigo muito tempo. Liguei, bati nele. Apanhar não apanhei, bati nele. Mas agora ele é crente do Senhor. Eu encontrei ele esses dias e eu falei, aí estava lá sem camisa na rua. Eu falei, não vou olhar com olhar de julgar. Eu não olho para quem está, não olho a questão de cidade de bermuda. Eu não olho por isso. Eu não olho. Eu olhei e falei, como é que está a fé? Ah não, cara, eu parei, eu disse, rapaz, você é corajoso, hein, cara? Aí estava meu cunhado do lado assim, raciocinando o que eu ia falar. Eu falei, você é corajoso, cara. Aí ele olhou para mim assim, pastor Lorival, assim, se encheu assim, como por que eu sou corajoso? Eu disse, claro, é o cara que ouviu falar do inferno, das coisas que lhe vêm. Ainda decide desistir de Cristo, você é corajoso, não é, cara? Aí ele falou, então eu vou. Aí esse dia eu fui lá na igreja e estava lá, disse, aí, perdeu aquela coragem, cara? É corajoso andar nessa vida sem Jesus, o cara tem que ser corajoso. É doido mesmo, corajoso, porque Jesus é tudo, mano, é o único caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Senhor, sua igreja tem crescido na tua presença, Senhor. Cada pai de família aqui, Senhor, tem se tornado um homem melhor. Que sua palavra ensine, Senhor, os homens, falo primeiramente a mim, que às vezes quer agir um comportamento de menino, mas que pelo Evangelho, o menino que estava dentro da gente já deve virar um homem. Não deve andar simplesmente entregando os pontos, Senhor. As mulheres, Senhor, que às vezes são precipitadas e às vezes oscilantes, que o Senhor as conduza, Senhor, em triunfo. Ajude elas a se apegarem cada dia o bem, encher sua cabeça daquilo que é amável, do perdão, do amor e da hora das reuniões, do ajuntamento. Que este fogo não se apague entre nós. Que isso seja reavivado entre nós. O desejo de estar na sua casa, o desejo de trazer mais pessoas, o desejo de sustentar a sua obra, o desejo de valorizar aqueles que guardaram a nossa alma até o presente momento, o desejo de contribuir com a nossa vida, contribuir com o nosso dinheiro, contribuir com o nosso corpo. Senhor Jesus, ajude cada um dos teus filhos a se apegar à tua palavra, encher seus corações de poder e de autoridade por obra do teu Espírito Santo, Senhor. Os ajude a vencer as situações pequenas que estão diante dele. E aquilo que está exatamente no capítulo de número 3, nós não olhamos como aqueles que olham para o Deus dessa terra, pensa nas coisas da sua barriga, ou pensa nas coisas materiais, porquanto a sua cidade está nos altos, da onde também aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo de glória, em um corpo glorificado. Esta é a promessa maior de que o Senhor tem para nós o melhor, e isso queremos viver em nome de Jesus. Abençoe os seus filhos e lhes ajude nesta semana que se inicia em seus ministérios, suas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ficha técnica. Filmagem, Gianni Queiroz. Edição de vídeo, Jonathan Queiroz. Edição de áudio, Jonathan Queiroz. Agradecimento a Deus por sempre cuidar de mim, a minha esposa Gislene e a minha filha Priscila, ao pastor Acácio juntamente com a igreja. Realização: UFD Jardim Porã.